Fala galera, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre backup e cópia de segurança, algo que tem aparecido demais nas provas de concurso e a gente geralmente dá uma titubeada aí, né, na diferença entre os backups, então vamos lá, vamos praticar. Eu vou fazer um bizu bem bacana com vocês aqui, vou explicar o passo a passo de cada uma das rotinas de backup e ao final a gente vai fazer algumas questões. Então, o backup, para ser cópia de segurança, a primeira coisa que eu devo de pensar é que o original vai estar em uma unidade disco e o duplicado, que seria o meu backup, deve de estar numa unidade disco distinta. Então esse é o princípio básico do backup, é o princípio básico da cópia de segurança. Se eu vou copiar arquivo dentro de uma mesma unidade, eu não vou considerar isso como cópia de segurança, como backup, eu vou considerar isso como cópia simples. A cópia ela vai ser de segurança a partir do princípio de a cópia estar numa unidade distinta da original. Então eu tenho um arquivo no HD, para ser cópia de segurança, essa duplicidade, essa cópia, ela deve de estar em uma unidade distinta, num pendrive, no HD externo, na nuvem, no CD, no DVD, enfim, em algum outro local que não naquela unidade. Imagina, né, se eu tenho uma cópia de segurança dentro da mesma unidade onde está o meu arquivo original e eu perco essa unidade, perco esse HD, eu perco o backup e perco também o original. Então, a gente vai começar a conversa a partir daí. O backup, ele vai ser backup se a cópia estiver em unidade distinta da origem. Beleza. Aí nós temos três tipos de backup que aparecem na prova: backup normal, backup incremental e backup diferencial. O primeiro bizu que a gente vê é esse M que está ali, ó, no normal e no incremental. Esse M vai te lembrar de quem é que marca os arquivos logo após o backup ser feito. Calma, a gente vai fazer um backup aí. A gente vai fazer uma rotina de backup aí, explicando passo a passo como é o diferencial e como é o incremental. Então aqui eu só quero que vocês saibam quem é que marca e quem é que não marca os arquivos logo após o backup ser feito. O diferencial então é o cara que não vai marcar. Eu trouxe para vocês então aqui um passo a passo de como aconteceria um backup incremental e como aconteceria um backup diferencial. Então, olha só, a gente já tem que saber de início o seguinte: tanto o incremental quanto o diferencial vão começar com backup completo. Então, olha só, todos os backups iniciam com um backup do tipo completo. O que é o backup completo? Eu vou pegar toda a massa de arquivos que eu tenho para começar a fazer o backup. Então, não teria como eu começar a fazer um backup somente a partir dos novos e alterados. E aqueles que eu nunca alterei? E aqueles que não são novos a partir de hoje? Então, a gente vai começar com o backup completo, que é aquele que eu vou reunir todos os arquivos que eu tenho dentro do meu computador ou da pasta que eu quero fazer o backup. Esse é o backup completo. Então, aqui no cenário eu tenho os arquivos A, B e C, e eu vou começar então reunindo todos esses arquivos, colocando na minha mídia de segunda-feira. Então eu vou fazer aqui a cópia de A, B e C e vou marcar esses arquivos. Agora vamos ver como é que está o cenário na terça-feira. O arquivo A está marcado, o arquivo B está marcado e o arquivo C não está marcado. Então agora a gente vai entender o que é essa marcação. Essa marcação vai comunicar à próxima rotina de backup quem foram os arquivos que foram alterados ou aqueles que são novos. Por exemplo, de segunda para terça, o arquivo C foi alterado. Então esse arquivo ele vai entrar na rotina de backup de terça-feira. O A e o B continuam com a marcação, então eles não têm necessidade de eu colocar esses caras na minha rotina de backup. Beleza? Porque eles já estão na minha mídia de segunda-feira. Então aqui eu vou chamar o meu incremental 1, o meu primeiro backup incremental, que é aquele então que vai fazer os arquivos, vai fazer o backup dos arquivos novos e alterados desde o último backup. Então ele sempre olha para o dia anterior, para o backup anterior, e vai marcar os arquivos que fez o backup. Então, no dia de hoje, terça-feira, eu vou fazer o incrementar 1, eu vou colocar apenas novos e alterados. Só tem o alterado C, então o C vai entrar na minha mídia de terça-feira e eu vou marcar esse arquivo. Marquei esse arquivo, vamos ver qual é o cenário de quarta-feira. No cenário de quarta-feira eu tenho A, B e C marcados e surgiu um novo arquivo. Então o novo arquivo ele já surge desmarcado, justamente para avisar para a rotina de backup daquele dia, ó, eu estou desmarcado. Então quem está desmarcado entra na rotina de backup daquele dia e eu vou marcar, dizendo assim, ó, já tem uma mídia com esse cara. Aí na quinta-feira eu tenho o seguinte cenário:
A e C desmarcados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que A e C foram alterados de quarta para quinta. Então, no meu incremental 3, no meu incremental de quinta-feira, vão entrar os dois que são alterados A e C no meu backup de quinta-feira. E eu vou marcar esses dois caras, beleza? Essa é a rotina do incremental. Começo pelo completo, então vou fazer um backup de todos os meus arquivos, e aí depois então ele vai fazendo somente o backup dos arquivos novos e alterados. Galera, lembrando que incremental e diferencial são processos automatizados, então são programas que fazem esses backups. Eu escolho as pastas e ele vai fazendo essa leitura inteligente. Eu escolho se eu quero incremental ou se eu quero diferencial. E você deve estar te perguntando, né, Fábio, quando é que eu escolho diferencial ou incremental? Calma que a gente vai ver as vantagens e as desvantagens ao fim. Então aqui eu só quero que vocês entendam que sempre começa no completo e no caso do incremental somente novos, alterados e marca. Agora vamos ver como é que funcionaria esse mesmo cenário num backup diferencial. Então, no backup diferencial, eu vou fazer a mesma iniciação que eu fiz no incremental, começo pelo completo, salvo todos eles e marco todos eles. Essa é a rotina do completo. Copiar todos os arquivos e marcar os arquivos que entraram no backup. Aí, na terça-feira, eu vou fazer o meu primeiro diferencial. E aqui eu já preenchi diferencial 1, 2 e 3, por quê? A característica do diferencial é copiar os arquivos novos e alterados desde o último completo, então a base vai ser o completo, e não vai marcar. Isso quer dizer o seguinte, ó, de segunda para terça, o arquivo C ele foi alterado. Ele vai entrar sim no backup de terça-feira, certo? Como diferencial, no meu diferencial 1, e eu não vou marcar. Se eu não vou marcar, até o fim do meu backup, o C obrigatoriamente estará sendo alterado ou não. Eu não sei se esse arquivo foi alterado na quarta ou na quinta. Por quê? Ele já não vai ser marcado, então ele pode ser alterado e a marcação não vai continuar aparecendo, tá? Então, aparece ali a ideia de que quando eu tenho um arquivo que entrou no backup, ele vai entrar no backup e não vai ser marcado. Aí na quarta-feira eu tenho o cenário de um arquivo novo, o D, que era o mesmo cenário do incremental. Então o D vai entrar na rotina do diferencial de quarta e vai entrar na rotina de todos os outros diferenciais, porque ele não marca. E aí na quinta-feira eu tenho o A, que foi alterado de quarta para quinta, então na quinta-feira eu tenho o A, C e D como novas versões. Você consegue perceber que eu tenho já aqui, ó, numa última mídia de incremental, eu tenho apenas as versões do arquivo A e do arquivo C. O B e o D não estão aqui. E aqui eu tenho todos os arquivos que foram alterados desde o primeiro. E aqui eu tenho todos os arquivos que foram alterados desde o meu backup completo. Então eu tenho o A nova versão, o C nova versão e o D nova versão, certo? Então agora a gente vai entender aí as vantagens e as desvantagens de cada um. O que aconteceu na sexta-feira? Na sexta-feira deu pau nos meus arquivos e eu perdi tudo. Eu preciso fazer a operação conhecida como Restore, a operação de restauração dos arquivos. Então eu preciso na sexta-feira restaurar todos os meus arquivos do backup. Como é que eu vou fazer isso no incremental? Olha só, vocês percebem que tem um arquivo que está só no completo, o arquivo B. O arquivo B não foi alterado na terça, não foi alterado na quarta e não foi alterado na quinta. Então, para esse arquivo B estar aqui na sexta, eu preciso do backup completo, certo? Então, eu preciso do backup completo. Legal. Onde é que está a minha última versão do arquivo A? Ó, o arquivo A, a última versão está aqui. A última versão de B está no completo, a última versão de C está aqui e a última versão de D está aqui. Então, olha só, o incremental ele vai precisar para a operação de restauração o primeiro backup, que é o completo, e todos os incrementais. Aí, ao final, eu vou ter o A nova versão, o B nova versão, o C nova versão e o D nova versão. Todos os arquivos versão atualizada. Já no caso do diferencial, a mesma coisa, o B não foi alterado no meio do caminho, então o B está aqui no completo. Só que vocês percebem que todos os arquivos nova versão estão aqui, ó, A nova versão, C nova versão e D nova versão.
Então, a operação de restore para o diferencial se torna bem mais simples. Eu vou pegar o primeiro arquivo de backup e o meu último arquivo de backup. Eu junto os dois, eu vou ter A, B, C e D novas versões. Tá? Então a gente já começa a entender aí um diferencial, uma vantagem, né, do diferencial. Tá? Então olha só, vantagem do incremental. Vantagem do incremental, eu vou ter ele como vantagem espaço em disco para efetuar o backup. Olha só, o meu primeiro incremental, a gente começa sempre com completo, né? Eu tenho uma massa de 3 arquivos, depois cai para um arquivo, se mantém em um arquivo e sobe para 2 arquivos. Percebe que, ora eu preciso ter bem pouco espaço em disco, ora um pouquinho mais, mas ele vai variar. Vamos pensar numa empresa que não trabalha final de semana. O incremental não vai ser feito, eu não vou gastar mídia. Então aqui no caso do incremental, eu gasto menos mídia, então é uma vantagem. Já no caso do diferencial, eu comecei o completo ali com 3 arquivos, caiu para um arquivo e a tendência agora é começar a subir, ó, 2 arquivos, 3 arquivos. Então a ideia aqui ou vai se manter, certo? Por quê? Porque não marca os arquivos, então ou eu vou manter esses arquivos, todo dia eu vou fazer dos mesmos arquivos, ou então eu vou ter que adicionar mais arquivos ali no meu backup. Ele nunca retrocede, como aconteceu aqui no caso do incremental, certo? Então incremental eu tenho como vantagem que eu não preciso de tanto espaço em disco. Já o diferencial, a vantagem é o espaço em disco. E no caso do diferencial, a vantagem está aqui no restore, né? Olha só, imagina esse tipo de situação em mídias de backup de um ano inteiro, 365 mídias. Imagina fazer a restauração de 365 mídias. Pô, é muito trampo, né? E aí imagina, claro, se eu não tenho muita grana para muito espaço em disco, eu faço incremental e daí eu posso levar dias lá para fazer a restauração, não tem problema. Mas pensa no caso de um aeroporto, que eu preciso fazer o backup a operação de restore muito rápido. E geralmente a galera tem mais grana para poder investir aí em servidor de arquivo. Para fazer um restore muito mais rápido. Aí eu trouxe um resumo aqui também. Claro que o mais simples de todo, o mais básico de todos ainda é o completo, justamente pela situação de eu pegar todos os arquivos e copiar os arquivos, só que eu tenho que fazer todo dia copia para uma unidade, copia para unidade, copia para unidade. Eu vou gastar muito espaço em disco para poder fazer esse tipo de backup, só que é muito mais fácil. Pega tudo, né? Eu não preciso ficar contabilizando ali novos e alterados. Pega tudo, salva, pega tudo, salva. E aí, o incremental e o diferencial ali também tem as suas características de vantagem e desvantagem. Lembrando que quando a gente trabalha com mídias de backup, essas mídias elas têm que ser em unidade de disco permanente. A gente não pode trabalhar em memórias voláteis, né? Memória RAM, memória SRAM, memória cache, porque senão eu tiro energia e os dados desaparecem. Então a gente vai salvar em HD externo, em HD interno, em pendrive, CD, DVD, mídias que são de armazenamento de dados permanente. Beleza? Então, liga bem nessa ideia da diferença entre o incremental e o diferencial e a gente vai resolver algumas questõezinhas aqui para vocês entenderem melhor a diferença entre esses backups. Vamos lá, vamos se ligar também nas palavrinhas-chave. O backup de arquivos é altamente recomendado para prevenir a perda de dados importantes. Dos recursos apresentados a seguir, qual não serve para fazer backup de arquivos? Então, pô, tem que entender a ideia de qual é a mídia que é mais interessante para eu fazer um backup o backup dos meus arquivos. Num pendrive, legal, vale a pena. No HD externo, na nuvem ou em fita magnética, que hoje em dia ainda é uma dos melhores custo-benefício. É barato e é bem seguro. E então eu não vou fazer o meu backup numa memória RAM, justamente porque a memória RAM é uma memória volátil e aí os dados são apagados quando eu desligo a máquina. Na primeira vez que se realiza uma cópia de segurança, seja em um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado. Olha só, palavrinha-chave aqui, ó, a primeira vez, a expressão-chave. Toda vez que eu vou fazer um backup, a minha primeira carga de backup vai ser feita do tipo completo. Então, tá aí, tipo completo é sempre o primeiro. As cópias de segurança são imprescindíveis nas organizações. Elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup onde cópias são feitas apenas dos arquivos
que foram modificados desde a última interação. Então, olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês conseguem perceber que o backup incremental ele usa como base para efetuar o backup daquele dia, ele usa como base sempre o backup anterior? Olha só, ele está olhando sempre o de trás, quem é o novo e alterado, quem é o novo e alterado. Já no caso do diferencial, ele olha como base de diferença o primeiro backup. Então, quem que alterou de segunda até quinta? A, C e D. E aí, no caso do incremental, de segunda para terça alguém alterou, de terça para quarta alguém alterou, de quarta para quinta alguém alterou. Então, quando ele está dizendo desde a última interação, ele está falando desde o último dia ou o último backup que foi feito. Quem olha para o último backup que foi feito foi o incremental, porque o diferencial olha sempre lá para o primeiro, para o completo. Marcos Paulo fez um backup incremental, então o backup incremental a gente vai lembrar que tem o M que marca e ele vai fazer os arquivos novos e alterados. Somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental, beleza? Desde o último backup. E marca os arquivos que passaram pelo backup. E aí ele fala, né? O atributo de arquivo é desmarcado. Olha que interessante. Marcar o arquivo, dizer que ele entrou no backup, na verdade é ir lá dentro do arquivo e tirar uma característica de arquivar. Quando tu tira a característica de arquivar, é porque ele foi marcado para entrar, que já entrou no backup. Quando tu marca ele que ele entrou no backup, então ele vai tirar essa marcação. Beleza? E aí as outras alternativas ali não são alternativas relativas ao incremental. Beleza, galera? Então, estão aí as dicas para vocês. Estudem bastante, galera. Tem bastante questões para vocês trabalharem. Eu trouxe aqui algumas para que vocês pudessem atentar aí aos diferenciais dessas palavrinhas. Qual que é o mais simples, qual que é o mais rápido, qual que marca, qual que não marca. E é aí o bizu que vocês têm que se pegar. Beleza? Bons estudos para vocês. Se esse vídeo aqui foi interessante, se te ajudou bastante, compartilha aí o meu canal com os seus colegas. Aqui embaixo também vai ali, ativa as notificações, se inscreve no canal que tu vai me ajudar bastante. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!